Bom dia, bom dia, bom dia. Graça e paz a todos. Vamos lá para mais uma leitura, mais uma live de leitura. Hoje, iniciando o livro de Números. Iniciando o livro de Números. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Por gentileza, se você puder, você vai chegando e você vai compartilhando, tá bom? Com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Chama o povo aí, chama todo mundo. Bom dia, graça e paz. Chama todo mundo para participar, não deixa ninguém de fora. Fala, vamos, povo. Acorda, povo de Deus. Chama todo mundo para participar. Diga, bora, 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 bora. Chama todo mundo. Deixa eu colocar. Prontinho, prontinho. Bom dia, Dani, graça e paz. Aleluia. Aguardando alguns minutinhos até o pessoal chegarem. Bom dia, bom dia. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a nossa leitura está baseada no livro de Números, capítulo 1. Números capítulo 1 ao capítulo 4. Números capítulo 1 ao capítulo 4, tá bom? E a leitura de hoje é mais ou menos, né, ou diante do texto bíblico, é um relatório, né, do Senhor Deus, orientando a Moisés a relatar as 12 tribos, né, as 12 tribos de Israel. Bom dia, Gabriel, que bênção. Então, aqui nessa leitura de hoje, nós vamos estar vendo o censo dos soldados de Israel. Deus, ele pede para Moisés separar homens acima de 20 anos, né, para o exército de Israel. Então, cada tribo teria uma quantidade de exército, né? Deus orienta Moisés a saber quantos tinha aí. Uma coisa que me surpreendeu foi que a tribo de Judá é a maior tribo em exército, né? Nós vamos ver aí a tribo de Simeão, ou melhor, de Ruben, com 46.500, a tribo de Simeão com 59.300, a tribo de Gate com 45.650. Vamos ver a tribo de Judá com 74.600. Nós vamos ver a tribo de Zacar com 54.400, a tribo de Zebulon com 57.400, a tribo de Efraim com 40.500, a tribo de Manassés com 32.200, a tribo de Benjamim com 35.500, a tribo de Dan com 62.700, a tribo de Aser com 41.500 e a tribo de Neftali com 53.400, né? Nós vamos ter aí. Então, olhando, e aqui a gente precisa entender que aqui são apenas homens acima de 20 anos, né?
Então não está contando mulheres nem crianças, apenas homens acima de 20 anos. E para nossa surpresa, a maior tribo é a tribo de Judá, com 74.600 jovens soldados. Olha que poderoso, né? E o Senhor orienta Moisés, algo muito expressivo, né, que a gente precisa perceber. O Senhor orienta a não incluir o clã dos levitas, ou seja, o clã de Levi, ele não entra, né, nessa contagem de soldado. Por quê? Porque Deus, ele decide separar. Deus, ele decide separar o povo de Israel, né, ou melhor dizendo, os levitas, né, decide separar os levitas desses soldados, né. Deus fala que os levitas eram propriedade deles, né? Então, isso é extremamente muito interessante. E aí ele vai também aqui no capítulo 2 organizar o acampamento. Mas antes, deixa eu dar uma referência aqui também no capítulo 1 que eu acabei observando, é que ele também orienta, né? Quando ele vai falar dos levitas, ele vai falar qual o motivo de não incluí-los na guerra, né? Então, diz assim, capítulo 1, versículo 47. Esse total, porém, não inclua os clãs dos levitas, pois o Senhor tinha dito a Moisés, não inclua a tribo de Levi, olha só, né? Não inclua a tribo de Levi no censo, e não conte os seus membros com o restante dos israelitas. Encarregue os levitas de cuidarem do tabernáculo. Então, os levitas tinham aí a tarefa, o cuidado de de cuidar do tabernáculo da aliança e de todas as suas mobílias, né? E todos os seus utensílios. Eles transportarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, cuidarão dele e acamparão ao seu redor. Sempre que o tabernáculo tiver de ser transportado, os levitas o desmontarão na hora do acampamento e eles o armarão novamente. Qualquer pessoa não autorizada a que se aproximar do tabernáculo será executada. E essa execução não é uma execução humana, irmãos, é o próprio Deus que vai executar. Chegando aqui no capítulo 2, o texto vai nos mostrar que Deus orienta a Moisés a organizar as tribos, né? As tribos ficavam ao redor, do tabernáculo. Então, o Senhor Deus orienta a Moisés a organizar. Então, ele divide as tribos, ao qual eles já haviam feito o censo, né? Contado. Os soldados já tinham contados quantos que eram, né? E aí aqui na parte, vamos ver aqui, deixa eu ver, ele vai falar, deixa eu ver a localização. Isso. Ele separa um local para a tribo de Judá, a tribo de Zacar e Zebulon. Então essas três tribos estão próximas, tá? Estão em um determinado lugar. Depois as mais três tribos, Ruben, Simeão e Gate. Depois nós vamos ver, né, os levitas, mas os levitas estão no meio do arraial, né, cercando todo o tabernáculo. Depois nós vamos ter a divisão juntos, né, a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. E do outro lado vai estar a tribo de Dan, Aser e Neftali, né? E aí eles vão dar o censo dessas tribos, né? E aí no capítulo 3, começa uma nomeação, né? Começa uma nomeação para os serviços dos levitas. Então, a família dos levitas, ela era a família de Arão,
A gente sabe que os filhos de Arão, um deles tinha, né? Olha lá, o capítulo 3. Esta é a descendência de Arão e de Moisés, registrada quando o Senhor falou a Moisés no meio do Sinai. Os nomes dos filhos de Arão eram Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Tamar. Esses filhos de Arão foram ungidos e consagrados para o serviço sacerdotal. Nadab e Abiú, porém, morreram na presença do Senhor no deserto do Sinai quando trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Como não tinha filhos, restaram somente Eleazar e Itamar para servir como sacerdote junto com seu pai. Então o Senhor disse a Moisés: chame à frente os membros da tribo de Levi. Apresente-os ao sacerdote Arão para serem seus assistentes. Eles servirão Arão e todo o povo no desempenho das funções da tenda do encontro. Olha lá. E o serviço do tabernáculo cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro. Serão no tabernáculo como representante dos israelitas. Nomeie os levitas como assistente de Arão e de seus filhos, pois dentre todos os israelitas eles foram designados para esse propósito. Encarregue Arão e seus filhos de realizar funções de serviços sacerdotais. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário será executada. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi, olha que poderoso, irmão, escolhi os levitas dentre os israelitas como substituto de todos os filhos mais velhos de Israel. Olha só, isso aqui é importante. Deus, ele escolhe os levitas com uma visão de primogenitura, tá? Isso é muito importante. Ele escolhe os levitas com uma visão de primogenitura. E a gente lembra, não? Você lembra qual era o conceito, qual era o sentido da primogenitura ou não? Você lembra? Isso é importante. Isso é importante lembrar. Qual era o preceito, qual era o conceito da primogenitura? Então, lembra que tinha 3? Você lembra dos 3 pontos ou não? Vocês que estão comigo aí desde o início, vocês lembram ou não? Vamos lá, acorda, povo de Deus, vamos falar. Você lembra do conceito? Ele precisava passar pelo crivo do caráter, ele precisava ser um homem reto. Você lembra disso? Deixa eu ver aqui se eu lembro que eu coloquei aqui no conceito. Mas ele precisava do caráter, está lá na história de Esaú, Jacó e Esaú. Tá lembrado? Então ele precisava ter caráter, ele precisava do cunho, a escolha de Deus, tá? Não adianta ter apenas o caráter, não adianta ser apenas de nascimento o primeiro filho. Ele tinha que passar por 3, né? Deixa eu ver se eu anotei aqui. Caráter, acho que eu não anotei. Eu falei e eu não anotei. Mas tudo bem. Então ele precisava ter caráter e ele precisava ter um cunho de Deus, uma escolha de Deus, né? Não era apenas levantar o primogênito. Então, Deus está falando que os levitas seriam esses, olha lá, né? Os filhos mais... desculpa. Onde é que eu estava lendo? Aqui. O Senhor também disse a Moisés: veja, escolhi os levitas dentre os israelitas como substituto de todos os filhos mais velhos de Israel. Os levitas me pertencem, né? Então aqui, primeiramente, olhando esse texto, baseando nas escrituras sagradas, a gente... Desculpa. A gente começa a tirar aquele conceito de levita antigo, sabe? Porque a gente está na igreja, a gente fala, os levitas. Levitas não é aquele que canta, tá? Os levitas, eles começaram, e nós vamos ver isso mais para frente, os levitas começaram a atuar com música lá no reinado de Davi, tá? Lá no reinado de Davi é que Davi instala músicas,
no meio sacerdotal. Porque aqui o serviço que eles tinham, de acordo com Moisés, não é um serviço de músico, é o serviço de um obreiro, de um diácono, trazendo aí, claro, contextualizando, né, trazendo para o nosso tempo. Então, o levita não tem nada a ver com o ministério de louvor, né? Não tem nada a ver com quem canta. A gente fez no passado uma interpretação totalmente errada sobre os levitas. Quem são os levitas? Então, os levitas são os responsáveis por cuidar em tudo do templo. O que precisava fazer? Estava ali o levita. Vai montar o arraial? Estava o levita. Vai tirar, vai desmontar o tabernáculo? Estava ali o levita. Vai lavar os utensílios do templo? Estava ali o levita. Vai tirar, vai trazer de volta, vai mover a arca da aliança? Estava ali os levitas. Tá? Então era nesse censo. O censo dos levitas era este censo, tá? De que eles eram trabalhadores. Então, a partir de hoje, você que me escuta em nome de Jesus, a partir de hoje, não chame um cantor, não chame alguém do ministério de louvor como levita, ele não é, tá bom? Ele pode ser considerado levita, e claro que isso é um contexto passado, se ele atua na igreja, se ele está atuante como obreiro ou diácono, ele é responsável por alguma coisa do templo. Bispo, mas quem canta não é responsável pelo louvor? Ok, mas os levitas não é só louvor, os levitas é manutenção, é cuidado, é limpeza. No contexto bíblico, era isso que eles faziam. Eles cuidavam do templo, e Deus havia falado, os levitas me pertencem. Então, para quem trabalha na obra de Deus, a gente contextualizando, né, para quem é servo, para quem serve a obra de Deus, né, tem essa palavra, né, você pertence ao Senhor, porque você está fazendo as coisas do Senhor. E aí, o capítulo 3 vai trazendo o registro dos levitas, né? Então, da tribo de Levi são 3 filhos, Gerson, Coate e Merari, né? E ali ele vai fazer o censo também. O capítulo 3 vai trazendo o censo. O que é o censo? A quantidade de homens, mas aqui a figura muda, né? Lá no censo das tribos, para falar de soldados, né? Falando de soldado, queridos, o censo era o quê? O censo era a partir de 20 anos. Lembra das 12 tribos? Era a partir de 20 anos. Mas quando vamos aqui para a tribo de Levi, o censo é a partir de 1 mês. Então, uma criança de 1 mês, ela entra no censo, tá bom? A partir de 1 mês. Então, nós vamos ver aí, né, a quantidade, o censo dos descendentes de Gerson é 7.500, os descendentes de Coate é 8.600 e os descendentes de Merari é 6.200. Então aqui ele está fazendo um censo de quantos levitas, né, nós vamos ter na geração, porque Deus estava separando, né, esses homens para o templo, né? E aqui no capítulo 40 nós temos os resgates dos filhos mais velhos. Olha só, vamos ler para a gente ver como que Deus fez uma alteração concernente à visão da primogenitura quando se trata desse tempo do tabernáculo, desse tempo onde os levitas têm essa representatividade. Então ele fala assim, ó, então o Senhor Deus disse a Moisés, conte todos os filhos mais velhos que há em Israel. Agora ele abrangeu não só os levitas, mas todos os filhos mais velhos em Israel, de 1 mês de idade para cima, e registre os nomes numa lista. Os levitas serão reservados para mim. Então, ele volta a falar aqui dos levitas como alguém reservado para ele, né? Como substituto dos filhos mais velhos de Israel. Mais uma vez o Senhor afirmando isso, né? Eu sou o Senhor. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substituto dos machos das primeiras crias e dos animais de todo o povo de Israel. Então,
tudo que pertencia aos levitas pertencia ao Senhor, ou melhor, tudo que pertencia ao Senhor pertencia aos levitas, né? Então, Moisés faz toda uma contagem, uma separação, né? E o Senhor, mais uma vez, o Senhor, ele afirma 3 vezes que os levitas o pertencem, né? O texto diz, os levitas me pertencem, eu sou o Senhor, né? Então, o Senhor, ele separa, né, os levitas para a sua obra, para fazer homens e mulheres preparados, ou melhor dizendo, naquela ocasião, homens apenas, mulheres é na nossa época, mas naquela ocasião, homens separados para desenvolver o serviço. E os levitas eram sacerdotes? Não, tá? O sacerdócio, ele vinha direto da família de Arão, tá? Então, o levita, ele estava ali para servir. Talvez ele se tornasse um sacerdócio um dia ou não. Talvez ele ficava sendo levita pelo resto da sua vida, tá? Pelo resto da sua vida. Então, há uma separação apenas. Deus escolhe uma nação para servi-lo na tenda, no tabernáculo, né? E que depois, mais para frente, nós vamos ver no templo, né, que Salomão constrói. E aí nós vamos seguindo em toda a leitura bíblica. Mas o que eu quero enfatizar aqui é uma separação, né, dos levitas. E os levitas, como eu havia falado anteriormente, Deus não deu terras como deu terras para as outras tribos, tá? Os levitas, ele ficavam, porque o que acontece? As tribos ficavam, irmãos, ao redor, né, dos levitas. Então, os levitas estavam no centro com o tabernáculo e as tribos ficavam ao seu redor. E aqui a gente não está falando de 30, 40, 100 pessoas, né? Como a gente lê, a gente está falando de milhares de pessoas. Nós estamos aqui fazendo o censo apenas de 74 mil jovens de 20 anos acima. Então, pensa-se aí nas mulheres e nas crianças. Então, quando fala que estavam cercados, então era quase é muito espaço, né? Não dá para me quantificar aqui em quarteirões, né? Eu ia fazer uma tentativa aqui, mas minha mente bugou aqui agora com essa ilustração de que espaço é muito grande, né? Não adianta, talvez cada clã habitava em um bairro, e olha que pode ser mais, talvez essa quantidade de pessoas talvez seja no tamanho aí de um estado, né? Porque a Bíblia vai nos orientar dizendo que Moisés, ele pastoreou, ele cuidou de 3 milhões, imagine 3 milhões de pessoas, irmãos, 3 milhões de pessoas, é um estado, né? Então, como administrar esse espaço? Então, aqui Deus está separando e colocando, centralizando os levitas, né? E por que eu estou enfatizando isso? Porque mais à frente nós vamos ver alguns caminhos onde Deus, de uma certa forma, não abençoa os levitas com a terra, mas Deus, de uma certa forma, tudo que pertence a ele também pertence à família sacerdotal. Tudo que as pessoas oferecem ao Senhor, né? Se aquela oferta não é para se virar cinza, como Moisés relatou, porque temos ofertas específicas, como a gordura, a rins, a parte inferior, né, dos animais, então aquilo vira cinza mesmo, deixa queimar até virar cinza. E outros alimentos não, eles são preparados, são assados, cozinhados ali, o aroma chega até Deus, mas os alimentos, os sacerdotes e os levitas se alimentam dessas ofertas, tá? E não só isso, a riqueza também do tabernáculo era de uma certa forma para cuidar da família sacerdotal que Deus havia separado, homens que estariam ali servindo a ele 24 horas por dia. Tá lembrado da leitura de ontem que o sacerdote precisava manter acesa a chama, e se ele está a serviço do tabernáculo, se ele está a serviço de Deus, quem que sustenta ele?
Quem que sustenta a sua família? Qual que é o seu trabalho? No meio do povo de Israel, as tribos tinham o seu trabalho. Então, alguns eram ferreiros, outros eram arquitetos, né? E claro que isso, na nossa, porque chamavam de artesão, né? Hoje a gente fala de que é arquiteto, mas artesãos. Então, eles tinham a capacidade de desenvolver, né, artes aí em todos os utensílios. A gente vai ver aí, né, os artesãos que esculpiram pedras, que fizeram a Arca da Aliança, que fizeram a roupagem, né? Olha, os artesãos que, né, estão ali trabalhando como costureiros também, ou estilistas, né? Mas o artesão em si estava ali atuando para a roupagem, a roupagem sacerdotal dos levitas, os tecidos que acessavam o tabernáculo, a tenda do encontro. Então, é algo muito poderoso esse detalhar. Mas os levitas não tinham uma função. Os levitas não podiam plantar, não se tinha terra para plantar e colher. O máximo que se tinha eram os animais, eles tinham as crias, porque nós vamos ver Deus falar aqui, né? Deixa eu ver aqui qual que foi o texto que nós lemos. Então, ó, versículo 41. Os animais dos levitas serão reservados para mim como substitutos dos machos das primeiras crias dos animais de todo o povo de Israel. Então, tudo que era dos levitas também pertenciam a Deus, né? Mas eles não tinham uma funcionalidade, eles não eram agricultores, né? Ferreiros. Então, as nações, os povos, né? Os outros clãs, tá? Os outros clãs, né, tinham aí as suas atividades e eles não. Então, eles dependeriam do sacerdócio, eles dependeriam da oferta que era levada ao templo, eles dependeriam do alimento. Por isso nós vamos ver depois lá no livro de Malaquias, lá na frente mesmo, lá quase chegando no Novo Testamento, nós vamos ver Malaquias a informar que a casa do Senhor estava perecendo, né? Não tinha-se alimento. Desculpa, gente. Deu bocejo aqui. Então não tinha alimento para o sacerdócio, para os levitas. Então como que esses homens iriam manter o serviço, né, sem um alimento? Então eu estou detalhando aqui, mostrando para vocês a funcionalidade sacerdotal dos levitas, aonde que eles estavam, qual era o seu espaço. Essa leitura é importante. Para quê, meu bispo? Para depois, irmãos, nós nos tornarmos apenas um crítico. Às vezes nós nos tornamos apenas um crítico daqueles que vivem do ministério sacerdotal, né? Como a gente ouviu lives aí anteriormente, né? Eu fiz live e como eu disse, eu não dou moleza para ninguém, nem para mim mesmo, né? Não há moleza, né? A verdade tem que ser dita e ponto final. Esta é a realidade. Então, a gente vê alguns abusos hoje sacerdotais, mas dentro da palavra de Deus há essa condição onde o sacerdote, o levita, ou seja, aquele que trabalha para Deus, ele é digno de um salário. Não é isso que o texto do Evangelho vai dizer? Que o trabalhador é digno do seu salário. Então, se Deus está ocupando a vida dessas pessoas, Deus precisa o sustentar. E qual é a forma de Deus sustentar? Então, tudo que é direcionado para Deus no templo é direcionado para a família sacerdotal. Mas é direcionado, meu bispo, uma totalidade, né? Não, havia separações, até porque os sacerdotes, eles trabalhavam por necessidade, né? Então, as ofertas que estavam lá tinham que ser muito bem administradas, com muita verdade. As ofertas muitas vezes serviu para a construção daquilo que Deus estava direcionando, né? Então o povo ofertou muito. Nós tivemos uma leitura anterior que o povo ofertou muito quando foi a construção do tabernáculo. Houve oferta de madeira, de tecido, de prata, de ouro, de utensílios, né? Então houve uma oferta muito vasta, né? E dessa oferta ela foi focada para quê? Para o tabernáculo. Mas
olhando para a família sacerdotal, ela é dependente, melhor dizendo, do tabernáculo, né? Porque ela está ali 24 horas, ela precisa manter, ela não pode trabalhar fora, ela tem que estar em assistência, até porque o sacerdócio não cuidava apenas do templo. Está lembrado da leitura anterior? O sacerdócio também oferecia sacrifício de expiação pelos pecados das pessoas. O sacerdócio representava a Deus, né, as situações das pessoas. O sacerdócio também era ali como o médico, ele precisava visitar os leprosos e até os leprosários, né, que era fora do arraial, ver como a pessoa está, se necessário fazer a oferta que era necessária de purificação para ela, né, ajudar nesse processo. Então, o sacerdócio não era uma cadeira apenas que se sentava, né, não era um lugar. A gente vê Moisés ali agindo como juiz, direcionando o povo, mas nós não vemos a mesma coisa com Arão. Tinha toda uma atividade, embora o sacerdócio também tenha esse cunho que foi ativado, garantido através da vida de Moisés, né? Então a leitura de hoje ela vai dar esse senso para nós, né? E isso é importante saber, porque mais na frente na história nós vamos começar a compreender alguns pontos, tá? Então o livro de Números, ele carrega, né? Olha aqui a introdução, né? O nome deriva dos dois recenseamento do povo, né, no Monte Sinai. Então, vai ter o contexto dos livros anteriores, então ele vai dar uma contextualizada sobre Êxodo e Levítico, né? Ele vai trazer alguns pontos do que já foi falado em Êxodo e Levítico. O pensamento central do livro de Números, né, é o serviço que envolve a jornada e o que por sua vez implica na caminhada como um pensamento secundário. Todos os símbolos do livro têm essa dupla ideia de serviços e caminhada. Então, vai contextualizar o povo aí até a chegada da Terra Prometida. Então, nós temos aí um longo estudo para fazer, né? Então, nós temos aí, né, a preparação no Monte Sinai, o número e distribuição das tribos de Israel, né? A escolha e a incumbência dos levitas, leis para a purificação do acampamento, leis a respeito das ofertas para adoração. Nós vamos ter aí muitas coisas para aprender, mas hoje apenas é o censo e essa separação, tá, dos levitas. Isso é bom a gente entender por quê? Porque nos dias atuais o Senhor também nos separa para a sua obra, né? O Senhor nos separa, não com a mesma visão do passado, dos levitas e tudo mais, mas o Senhor nos separa para a sua obra. Então, o Senhor pode te chamar, sabe, como obreiro, diácono, presbítero, pastor. O Senhor pode te chamar como alguém que está servindo a casa dele, né? Como um grande pregador, como um grande cantor, né? Adorador ao Senhor. Então o Senhor pode te separar para algo, porque o sacerdócio ele não terminou, né? Não é porque Cristo morreu e a Bíblia vai chamar Jesus de sumo sacerdote. Então ele não terminou. Então o Senhor pode te separar, o Senhor pode fazer de você propriedade dele, né? E isso é muito importante porque, embora muitos não acreditem, irmãos, e o evangelho é fé, né? Eu estou fazendo um curso de teologia na FTB com o pastor César Cavalcante e nas aulas que nós estávamos fazendo, o pastor disse algo muito importante. Para estudarmos sobre Deus, né, nós precisamos ter fé. Nós temos que ter fé, porque nós estamos buscando alguém o desconhecido? Não, porque para nós ele é conhecido, né? A nossa fé não é uma fé ignorante, é uma fé inteligente. É uma fé inteligente. Então, é importante nós aprendermos. Às vezes a gente faz alguma leitura, a gente não enxergou aqui talvez um caminho que Deus fez, porque aqui é um relatório, né? A Bíblia também ela é cheia de relatório, de prestação de contas, né? A Bíblia nos dá aí visão de prestação de contas daquilo que está fazendo para o Senhor, aquilo que está
né, trabalhando, e isso é importante. Por quê? Porque administrar, organizar é se antecipar, é saber o que está fazendo. Então, Deus, ele mostra que ele sabe o que está fazendo, né? E isso é poderosíssimo. Então, ele vai também separar os deveres. Deus, eu olho para esses textos, né? Desde Levítico até hoje, como Deus é extremamente organizado, irmãos. Como Deus organiza cada coisa no lugar, como ele define, né? Define as coisas. Então, o que eu aprendo lendo o texto de hoje, né? Que uma vida desorganizada não está representando Deus. Se a gente está servindo, preste atenção, no nome de Jesus, eu não vou me demorar hoje, eu acredito que eu vou terminar nesse contexto. Se a gente está aprendendo, estamos lendo a Bíblia, estamos vendo o que Deus está fazendo, o nosso Deus é extremamente organizado. Como que eu, sendo filho dele, sendo alguém que serve a ele, eu sou alguém totalmente desorganizado? Como é que fica isso? Que tipo de Deus que eu estou servindo se eu sou alguém desorganizado com a minha vida? Eu não me preocupo em organizar a minha vida, a minha casa, e aí? A gente está vendo Deus orientar e manter o povo totalmente organizado, desde os clãs das 12 tribos de Israel aos levitas, né? A gente está vendo todos esses preceitos de Deus, esses direcionamentos de Deus para promover, tá? Para promover uma organização. E aí? E você? Você é organizada? Você é organizado, meu irmão? Você que está me assistindo nesta manhã, está comigo nesta live, você é organizado? Então organize as suas coisas. Sabe, organize, comece organizando a sua vida. Nós entramos em um novo ano, ano de 2026. Então, o que você quer viver? Vai depender de você. Os sonhos, propósitos, realizações para este ano de 2026 vai depender puramente de você. Porque se você não se organizou, se você não se antecipou, como que você vai governar? Como que você vai ter o controle? E aí, claro, quando eu digo controle, eu estou falando do controle daquilo que é possível, porque o que é impossível é nas mãos de Deus. Mas controlar aquilo que é possível, então administrar a minha vida, saber os lugares que eu quero chegar, né? Eu disse desde o ano, nós começamos no ano passado, eu disse que este ano eu ia fazer teologia, e eu estou fazendo, né? Eu vou fazer os 3 modos básicos, fundamental, intermediário e avançado, né? Estou aí, então nós precisamos governar a nossa vida, nós precisamos, né, administrar. E aí a gente olha para as escrituras e nós vamos perceber isso. Nosso Deus não tem nada de desorganizado. Deus é muito organizado em tudo que ele faz. A gente vê isso em toda a criação. Tudo, irmãos, vocês sabiam que pelo cientista, já que a gente está falando de organização, né? E se você está me ouvindo, está com atenção, deixa eu ver se você está. Escreva aí para mim assim: Deus é organizado. Deixa eu ver se você está prestando atenção. Escreva aí no comentário: Deus é organizado, meu bispo. Coloca aí: Deus é organizado, se você está me ouvindo com atenção. Então, a gente percebe isso de Deus em toda a sua criação, irmãos, em toda a criação. Começa pelo planeta Terra. Obrigado, Sandra. Isso nos coloca aí: Deus é organizado. Então, começa pelo planeta Terra. Você sabia, Bispa Meire, que bênção, você sabia que, Selma, isso, Deus é organizado, isso, coloca aí. Você sabia que a Terra, tá? Quando qualquer ateu, quando qualquer cientista quiser falar que Deus não existe, que foi o Big Bang, né? Que foi uma explosão que fez as coisas, né? O mundo, ele se criou da sua própria matéria, tal. Não, irmãos. Porque existe uma organização muito, mas muito minuciosa. Você sabia que a Terra, o planeta Terra, ao qual nós vivemos, ele está no lugar exatamente que ele precisa estar? Se a Terra tivesse, irmãos, milímetros
mais próximos do Sol, se ela estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, ela já se tornava um lugar inabitável. E se a Terra tivesse um pouquinho, coisa de milímetros afastada do Sol, o nosso planeta já ia congelar. Então, o planeta Terra, o planeta que nós habitamos, ele está no lugar certo. Ele está basicamente no lugar que ele tinha que estar. Nem para mais para perto do Sol e nem para menos distante do Sol. Ele está no lugar certíssimo. E isso é matemático, irmãos. Quando a gente olha para a precisão que Deus faz as coisas, isso se torna matemático, porque quem vai dizer isso, essa expressão do porquê a vida em nosso planeta e não a vida nos outros planetas, é um cálculo matemático e científico, tá? É um cálculo matemático e científico. Então, Deus existe, Deus é poderoso, nós acreditamos, claro, mediante a fé. Jesus disse: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então, nós que não vemos, nós somos bem-aventurados, mais do que felizes, mas você precisa ter convicção de que o seu Deus é real. Por quê? Porque tudo que Deus faz, ele é muito minucioso. Tudo que Deus faz, ele é extremamente organizado em tudo que ele faz. A sua vida, você, eu, os detalhes que o Senhor coloca nas pessoas, né? Olha o tanto de etnia que nós temos: japoneses, coreanos, chineses, franceses, alemão, italiano. Olha a arte, né? A arte da vida, a arte das pessoas. Então, o nosso Deus, ele é um Deus extremamente organizado. E aí eu fortaleço: se nós servimos um Deus que é totalmente organizado, que gosta de administrar muito bem os seus planos e preceitos, por que nós, os filhos, que somos declarados filhos deles, somos desorganizados? Somos desajustados? Nós estamos parecendo com qual pai? Porque nós temos um pai, amém? Deus, ele é o pai da humanidade. Ele que idealizou o primeiro homem, chamado Adão. Então ele é o pai, e como pai, ele nos dá um reflexo. Ainda mais nós que conhecemos a Jesus como único e suficiente Salvador. E isso reflete na pessoa de Jesus. Jesus não era estabanado, não, irmãos. Nós vamos ver toda essa organização do Pai, nós vamos ver Jesus da mesma forma organizado. Você quer que eu te provo? Deixa eu ver se eu acho aqui com muita rapidez. Jesus, ele foi o Filho de Deus, ele é o Filho de Deus, mas aqui na Terra Jesus foi extremamente organizado. Jesus, ele se preocupava com a organização das coisas. Ele não fazia as coisas de qualquer jeito, sem uma organização, tá? E aonde que nós vamos ver isso, meu bispo? Vamos lá que eu vou mostrar para vocês aonde que nós vamos ver a organização de Deus. Nós podemos ver primeiro na construção dos 12 discípulos. Só podia ser um rabino, só podia ser mestre, irmãos, aqueles que tiverem 12 discípulos. Se Jesus não tivesse 12 discípulos, jamais ele seria considerado rabino, jamais ele seria considerado mestre. Então, o mestre, ele precisava ter 12 discípulos. Né? Então, nós vamos ver um Jesus extremamente organizado em tudo o que ele faz. Em tudo o que ele faz. Então, você e eu, não está aqui. Então, você e eu, aqui achei. Então, você e eu precisamos entender isso. Né? Então, onde que a gente enxerga isso? A primeira coisa que eu enxergo de como Jesus é organizado
é na multiplicação dos pães e peixes. Olha só o que nós vamos ler, né? Nós vamos ver multiplicação dos pães e peixes, capítulo 6. Os discípulos perguntam para Jesus, o que nós vamos dar de comer para essa multidão? Jesus diz, dão vocês, mas nós não temos, o dinheiro que nós temos é pouco. E aí aparece um mancebo, um jovem, e entrega ali 5 pães e 2 peixinhos. Jesus é levado, melhor dizendo, até Jesus por André, se não me falha a memória. Jesus, ele apresenta ao Pai e reparte. E antes de repartir, olha só. Vamos ler a partir do versículo 8. João, capítulo 6, versículo 8. Então, um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, falou, aqui está um rapaz com 5 pães e 2 cevadas e 2 peixes. 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que adianta isso para tanta gente? Jesus respondeu, olha a organização de Jesus. Jesus respondeu, diga ao povo que se sente. Todos se sentaram na grama que cobria um monte. Só os homens eram cerca de 5.000, então tinha muitas mulheres e crianças. Então Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e repartiu entre o povo. Em seguida fez o mesmo com o peixe, e todos comeram à vontade. Depois que todos estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, agora juntem os pedaços que sobraram para que nada se desperdice. Eles juntaram o que restou e encheram 12 cestos com sobras. O que eu aprendo aqui com a leitura de João, né? Eu aprendo que Jesus é organizado e quem é organizado prospera. Olha só que poderoso isso. Quem é organizado prospera. Quem é organizado alcança coisas boas. Então nós precisamos ser organizado. Então eu estou falando aqui do clã dos levitas em Números 4, né, ou Números 3 e 4. Mas eu quero enfatizar isso nesta manhã. Assim como nós estamos vendo um Deus totalmente organizado, que você se torne alguém organizado na sua vida, que você se torne alguém organizado, sabe? Com vocês mulheres, né? E homens também, com a casa. Seja responsável, então organize, seja organizado, porque escute, irmãos, me permita dizer, o Senhor não habita na sujeira. Tem um demônio, a Bíblia diz que tem um demônio da sujeira chamado Beelzebu. É o demônio das moscas, onde habita sujeira. Ele está. Então o nosso Senhor Jesus, ele é organizadíssimo. Então comece organizando a sua casa. Você que está aí depressivo, cheios de crise, sem motivação, sabe qual vai ser a sua motivação? Arrumar o seu quarto. Levanta, sacode essa coberta, estique o lençol, vai varrer esse quarto, vai organizar suas prateleiras, vai organizar o seu guarda-roupa, vai deixar tudo bonito e cheiroso para você olhar e você se motivar. Você se motivar. Vai organizar, irmãos, as suas finanças. Começo do ano, parece que o início de ano é o janeiro das dívidas. Então vai se organizar, senta. Olha aqui, só para testificar para vocês, né? O que eu estou dizendo não é uma fantasia. Não é uma fantasia, né? Eu vivo essa. Eu vou colocar de longe para vocês não olhar com detalhe. Mas aqui, ó. Isso aqui é organização de dívida. Pontuar cada detalhe, né? Coisas que eu parcelo, né? Que a gente compra parcelado. Tá aqui, ó. Eu sou extremamente organizado para mim não perder o controle, para depois eu não gastar mais do que eu recebo, para mim saber o quanto que eu tenho, o quanto que eu posso gastar. Então, o que eu estou compartilhando com vocês sobre organização é exatamente o que eu vivo. Então, organize de fato a vida de vocês. Vamos organizar a nossa vida.
financeira. Vamos organizar a nossa vida. O que eu quero fazer? Que curso que eu quero fazer? Qual faculdade que eu quero fazer? O que eu quero estudar? Então se organiza. Se você não sabe o que quer fazer, vai fazer um teste vocacional para ver o que o teste vocacional te direciona. Porque o nosso Deus é organizado. Nós não vamos chegar a lugar nenhum, irmãos, com a cara para cima, esperando que o anjo desça em movimento e fala: ei, Rodrigo, eu quero que você... Não vai acontecer. A Bíblia está nos mostrando. Quando eu olho para esse texto, de fato, eu não consigo enxergar outra coisa a não ser organização. Você pode olhar e falar: nossa, mas que leitura chata, ficar falando da tribo, número, para que isso? Porque Deus está mostrando como Ele gosta das coisas nos lugares. Deus quer que tudo esteja no seu devido lugar. Tudo precisa estar milimetramente, se essa é a palavra. Tudo tem que estar milimetricamente no seu devido lugar, para que haja uma funcionabilidade. Você olha para a sua vida e fala assim: não, mas meu Deus, é muita coisa para administrar. Irmãos, imagine Deus. Imagine Deus que precisa cuidar de toda a humanidade. Imagine Deus que tem que ouvir, né, os relatórios dos anjos, a Bíblia vai dizer isso. Imagine Deus que está ali, sentado no trono com seu Filho Jesus. Imagine Deus que está também, todo momento, a conversar com seu Espírito, com o amado Espírito Santo. Como diz a palavra, o Espírito Santo levando a Deus as nossas orações com gemidos inexprimíveis. Imagine como Deus ainda nos nossos dias precisa ser organizado. Porque se no passado a gente está vendo essa organização, como que seria a organização de Deus? Olhando hoje para uma população, para a sua humanidade, que não é mais apenas uma nação. Agora são nações adorando a Ele, são nações rendidas aos pés do Senhor. Como administrar? Por isso que Deus levanta homens. A Sandra colocou aqui: a desorganização traz irritabilidade, tristeza, preocupação e outras coisas mais. Então, olha só que interessante com a fala da Sandra, né? Então, você pode eliminar a irritabilidade, a tristeza e a preocupação se você se tornar alguém organizado, alguém que se prepara. Escute, nós precisamos estar preparados para tudo que nós vamos enfrentar, uma crise que nós vamos enfrentar, um desemprego que nós vamos enfrentar, que é um tipo de crise. Nós precisamos ser... Quem não é organizado, irmãos, se embanana, se atrapalha, não sabe o que fazer. Não, você precisa ser organizado, olhar para você com amor, com carinho, mas olhar para alguém que quer ser organizado. E você vai ver, como disse a Sandra, a irritabilidade, a tristeza e a preocupação deixar a sua vida. Então, voltando no meu pensamento, e eu já vou encerrar, tem 4 minutos. Imagine Deus hoje. Aqui Deus está falando de uma nação. Está falando dos levitas que estavam separados. Agora imagina hoje, irmãos, com tantas igrejas. Isso é uma visão poderosa. Deus continua sendo organizado. Por isso que Deus dá visões a homens. Deus dá direções a homens. É por isso. Porque o nosso Deus é organizado. Nosso Deus é extremamente organizado naquilo que faz. A igreja precisa ser organizada. As famílias precisam ser organizadas. O mundo precisa ser organizado. Tudo que acontece, irmãos, de caos, é por falta de organização. É por falta de preparo. Amém? Então, a leitura de hoje fica neste caminho, tá bom? De nós nos tornarmos organizados, porque o nosso Deus é organizado. E eu quero orar pela sua vida. Antes de eu encerrar, ou melhor, eu vou orar e depois eu quero fazer uma pergunta para vocês. Fiquem aí, tá? Não saem, não. Senhor, eu quero agradecer este tempo
de live com os teus filhos e aprender contigo. Hoje a leitura de Números capítulo 1 ao capítulo 4, podemos ver como o Senhor é organizado em tudo o que faz. O Senhor sabe milimetricamente o que quer, como quer, e isso é poderoso porque isso está caminhando num ponto de governo, de saber o que quer, definir o que quer, e é muito poderoso ver os seus direcionamentos a Moisés para com Arão, o seu clã e a sua família, e para toda a estrutura dos levitas. Obrigado pelo conhecimento de compreensão de que os levitas não são cantores, como muitos dizem, né? Mas os levitas são trabalhadores, os levitas são servos, homens e mulheres separados, né? Ou melhor dizendo, biblicamente, homens que foram separados, mas hoje nós temos homens e mulheres que são separados para servir a tua casa, para aleluia, limpar, organizar, trabalhar. Esse era o papel dos levitas, né? De organizar, estar preocupado com a tenda do encontro, estar preocupada com a presença de Deus, e nós glorificamos ao Senhor por esse entendimento, para a glória do nome de Jesus. Quero orar em favor desses nossos irmãos que estão aqui, que talvez tenha dificuldade, Senhor, em organizar a sua vida, tenha dificuldade em colocar a casa em ordem, as finanças em ordem, a vida em ordem. Eu quero nesta manhã orar pelos teus filhos e apresentar pedindo a tua ajuda, que o Senhor ajude a eles a se organizar a casa, organizar a vida, organizar o ministério, organizar as suas finanças, Senhor, porque crentes precisam ter a vida financeira organizada. Nós não podemos, Senhor, nos acostumar com os nossos nomes nas restrições. Nós não podemos acostumar a ficar devendo todo mundo e, na maior cara de pau, não pagar. Os crentes, os teus filhos, são bons pagadores, homens e mulheres que honram os seus compromissos, Pai. Homens e mulheres que honram os seus compromissos. Então, eu faço esta oração, Senhor, na autoridade do santo nome, honrando o teu povo, pedindo ao Senhor, ensine ao teu povo a ser organizado com as suas finanças, organizado com a sua família, organizado com a sua casa, organizado no seu trabalho, organizado no seu ministério, Senhor. Porque aqueles que se antecipam governam, aqueles que se preparam, aqueles que administram bem a sua vida, governam e não caem em crise. Então eu quero assim abençoá-los na autoridade do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, encerrei, mas eu preciso fazer uma pergunta para vocês aqui rapidamente. Eu estou percebendo que as nossas lives não tá aparecendo, pelo menos eu estava tentando aqui, não está aparecendo para mim ali o ícone quando você abre o Instagram com a minha fotinho, o ao vivo, tá bom? Tá aparecendo para vocês? Quando você entra no Instagram, aparece ali ao vivo. Se aparecer, faz um print para mim, tá bom? Faz um print e manda aqui no direct, só para me ver, porque eu estou tentando, eu estou vendo que eu não sei o porquê que não está aparecendo para mim, tá? O ao vivo aqui, quando eu abro a live, tipo aqui, ó, deixa eu explicar se vocês estão me entendendo, tá? Deixa eu só fechar aqui. Eu sigo aqui o meu amigo Gui Galino, né? E ele aparece assim, ó, ao vivo. Vocês conseguem ver em vermelhinho? Eita, eu tirei aqui. Tá aparecendo assim, ó, em vermelhinho, ao vivo, igual o Gui Galino aí, ó. Se estiver aparecendo, fala, ok, bispo, tá sim, porque eu estava tentando olhar aqui e não estava aparecendo para mim, e aí eu estava achando que o Instagram estava me boicotando, né? Mas se está aparecendo para vocês, então tá ok. Tá aparecendo? Abri o Instagram, aparece lá minha fotinho escrito ao vivo, porque aí o alcance é maior, a gente consegue. Ah, beleza, então, gente, obrigado, porque eu estava preocupado, porque eu não consegui ver aqui nos meus, tá? Então, o problema aqui deve ser na minha conexão, tá bom? Mas obrigado aí, que Deus possa abençoar vocês, no nome de Jesus, e vamos permanecer, não perca, tá? A leitura
Eu sei que a leitura de Números ela é um pouco repetitiva, ela vai falar muito desse campo de organização, tá bom? O livro de Números, nós vamos ver, né, de fato, esse senso, né? Mas aí nós vamos ter muitas coisas também de Deus aqui para nós analisarmos, tá bom? Com muito cuidado, com muito amor, tá bom? Mas não perca, não desista. O livro de Números, ele pode parecer um pouquinho mais difícil do que os outros livros que nós lemos, porque ele vai falar muito de geração, ele vai falar muito de organização das tribos. Então, não desista, tá bom? Não desista. Ele é pequenininho, 36 capítulos só, a gente vai ler rapidinho ele, rapidinho. A gente lê o Levítico tão rápido, né? Levítico aí, ó, 27 capítulos, durou, deixa eu ver quantos dias Levíticos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dias nós lemos todo o livro de Levítico, né? Então, nós vamos ler aí o livro de Números agora, com uma expressão poderosa para a nossa vida e é uma bênção, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente sexta-feira em nome de Jesus. Ó, beijo no coração de vocês, tá bem? Tchau, tchau.